Olá pessoal, iniciaremos o estudo de geometria analítica e para dar início então vamos estudar o ponto. Inicialmente vamos ver como representar esse ponto, mas para isso eu precisarei estar entendendo o que é o sistema cartesiano ortogonal. Eu tomo aqui uma imagem, aqui eu tenho um sistema cartesiano, um plano cartesiano, que ele é formado por dois eixos que se intersectam e são dois eixos perpendiculares. Então, tomando dois eixos perpendiculares, a interseção aqui é a origem, é o ponto 0, 0, e isso aqui é meu plano cartesiano, é o chamado plano cartesiano. A interseção divide meu plano cartesiano em 4 quadrantes, tá? Então, o plano cartesiano é formado pela duas retas perpendiculares que se intersectam aqui na origem, ok? Agora que a gente tem um plano cartesiano, a gente pode estar conseguindo aí estar colocando nosso ponto sobre ele. Como estaremos fazendo isso? Inicialmente eu tenho que entender o ponto. A representação do ponto, a gente vai tomar um par ordenado. O primeiro elemento aqui vai ser sobre o eixo horizontal, o eixo das abscissas. E o segundo elemento, o eixo vertical, o chamado eixo das ordenadas. Tomaremos o eixo das abscissas como sendo x e o eixo das ordenadas como sendo y. Tá? A representação do ponto em letra maiúscula. Então eu tenho aqui o ponto P, representado então pelo par x, y, par ordenado x, y. Eu tenho aqui então dois pontos. O ponto A, 1 e 2, como representá-lo? Então eu tenho XA, o XA é o número 1, e eu tenho aqui também o YA, esse A aqui é para representar que é do ponto A, o número 2. Então, X1 e Y2. Onde vai estar essa localidade? Mais ou menos aqui. Estou sem régua, mas em casa vocês fazem um plano cartesiano com régua e vai colocar o ponto A. E o ponto B, você tem XB menos 2 e YB sendo o número 3. E a gente também pode estar representando no plano cartesiano. O ponto A, então, o ponto B então é x menos 2 e y3 aqui, né? Aí para ficar certinho mais ou menos com régua fica, né? A gente coloca esses pontinhos aqui e eu tenho o ponto B representado, tá? Mas logicamente, como no computador, como eu não consigo usar a régua aqui, eu tenho outros recursos para facilitar. E um deles, para a representação desses pontos, é usar o GeoGebra. Então vamos representar no GeoGebra esses pontos. Aqui no GeoGebra, vamos colocar nosso ponto A. Você vai no campo entrada, digita A igual, abre parênteses. O ponto A era x1 e y2. Dá um Enter, tem aqui representado o ponto A. A representação do ponto B, B igual, novamente no campo entrada, abre parênteses, o P era menos 2 para o X e o Y 3. Outro Enter. E aí estão representados os nossos pontos, o ponto A e o ponto B. O ponto A está no primeiro quadrante, o ponto B está no meu segundo quadrante. Aqui no GeoGebra eu consigo representar tranquilamente, já que eu tenho aqui meu plano cartesiano. Para esta aula somente o estudo do ponto. Nas demais estaremos estudando aí outras condições aí, como condição de alinhamento de pontos e distância entre pontos. Obrigado.